Marcos capítulo 8, dos versículos de 22 a 26, diz assim a palavra de Deus. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, curvar a nossa cabeça. Vamos orar ao Deus dos céus. Senhor, nós estamos aqui, Deus, mais um domingo, e queremos te pedir, ó Deus, que esse não seja um domingo, Senhor, como os outros, mas que seja um domingo especial na nossa vida. Que a Tua palavra santa, a Tua palavra bendita, ela seja introduzida na nossa vida, no nosso ser, no nosso espírito, que ela venha trazer, ó Deus, as benesses do Senhor para a nossa vida, que ela venha fazer que a gente cresça, Deus, espiritualmente, que a gente se alimente, ó Deus, dela, que a gente, ó Deus, possa produzir frutos para a glória do Teu nome, que não seja, Deus, apenas uma mensagem que a gente ouça hoje, mas que seja, Deus, algo que verdadeiramente venha contribuir para a nossa edificação espiritual, Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, que use o Teu servo em suas limitações, que o Senhor fale, Deus, de cada um nesta manhã. Porque assim, Deus, nós oramos e agradecemos, não porque merecemos, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingos atrás, talvez no final do ano passado, eu preguei nesse mesmo texto da palavra de Deus, em Marcos 8, 22 a 26. E naquela ocasião eu mostrei um outro aspecto, né, desse texto da palavra de Deus. Eu falei sobre um outro aspecto, eu remeti esse texto à compreensão de determinados estágios da vida cristã. Hoje eu quero falar sobre um outro aspecto, não menos importante do que aquele, e eu gostaria de falar sobre a possibilidade de nós desejarmos mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida. Quando eu digo melhorar a vida, eu não estou dizendo melhorar de vida no sentido financeiro. É claro que isso envolve, mas isso, evidentemente, que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar da gente dar novos rumos à nossa vida cristã. Mas, acima de tudo, irmãos, é importante entender que Deus é quem é o maior interessado na nossa mudança. Deus, Ele é o maior interessado nesta mudança, nesta melhora da nossa vida. Eu queria perguntar, você quer melhorar de vida? Amém? Quantos querem melhorar de vida aqui? Amém? Quer melhorar de vida? Pergunta para a pessoa do teu lado, você quer melhorar de vida? Quer melhorar a sua vida? Importante ressaltar que Deus quer que nós sejamos uma versão melhorada de nós mesmos. Você provavelmente possui, ou já possuiu, um computador, um notebook, um tablet, né, um smartphone. E esses dispositivos funcionam por meio de sistemas operacionais, de aplicativos, por meio de programas. Vocês
devem saber também que, vez por outra, esses sistemas, esses programas, eles são atualizados para melhorar a sua performance. Acontece aquilo que já falei aqui, que é uma atualização para se tornar melhor, para se tornar mais rápido, mais seguro, mais eficaz, para corrigir falhas, para corrigir problemas que são encontrados, etc. Ou seja, para tornar aquilo melhor, aquele dispositivo melhor. Por isso que existem aquelas atualizações. E Deus quer que nós sejamos, amados, eu já tenho dito, Deus quer que nós sejamos uma versão melhorada de nós mesmos. Eu volto a repetir o que eu já disse. Deus quer que eu seja, por exemplo, o José Roberto 2.0. Que eu seja uma versão melhor do que eu era antes, que era ontem, no passado. Deus quer que eu seja uma versão atualizada, uma versão melhorada de mim mesmo. E quando eu olho para esse texto, grande importância para nós. Eu vejo dois princípios, eu vejo duas lições extremamente relevantes para nós nesta manhã. E eu gostaria de compartilhar com você, eu gostaria de compartilhar com a igreja, no sentido que possamos entender que uma das metas é melhorar a nossa vida. Você concorda? Amém. E ao meditar nesse texto, a primeira lição que eu aprendo é que nós devemos nos afastar da incredulidade. Amém? Amém. Nós devemos nos afastar da incredulidade. Ou seja, nós devemos, amados, nos afastar dos incrédulos. No sentido de que nós devemos nos afastar de quem nos afasta de Deus. Devemos nos afastar de um ambiente que seja hostil. E eu não estou dizendo para que você se afaste daquelas pessoas que não são crentes. Não estou querendo te induzir a se afastar daqueles que são incrédulos, daqueles que necessitam da salvação em Cristo Jesus. Não é isso absolutamente que eu estou propondo aqui. O que eu estou dizendo é que devemos nos afastar daquelas pessoas que se dizem crentes, mas que carregam em si uma grande incredulidade nas coisas de Deus, por mais estranho, por mais contraditório que isso possa parecer. Daqueles irmãos que não conseguem ter fé, daqueles irmãos que não conseguem exercitar a sua fé, que não conseguem crescer na fé, daqueles irmãos que duvidam de tudo e que não creem em absolutamente nada. Se você for andar ao lado deles, só se for para influenciá-los de modo tal que eles passem a crer nos milagres de Deus, que eles passem a crer naquilo que é sobrenatural, naquilo que é impossível para nós, é muito possível para Deus. Caso contrário, então, irmãos, afaste-se dessas pessoas incrédulas, porque senão, irmãos, seria uma grande contradição, um grande contrassenso em relação a tudo aquilo que nós ensinamos e tudo aquilo que nós temos aprendido como igreja. Não faria o menor sentido ensinarmos que devemos ir e fazer discípulos, mas ao mesmo tempo ensinar que nós devemos nos afastar dos incrédulos. Não, não é isso. Eu repito a você. Agora, você deve estar se perguntando, pastor, é que você encontra isso neste texto. Vejam que algumas pessoas, diz o texto, levaram um cego até Jesus, e Jesus pegou este cego e levou para fora dos limites daquele povoado, daquela cidade. Isso é um dado muito importante. Depois que Jesus curou aquele cego,
ele o dispensou, mas orientou para que ele não entrasse naquele povoado, naquela cidade. Este também é um dado muito importante para nós. Betsaida, amados, a cidade que diz o texto, era uma das 3 cidades severamente repreendidas por Jesus, lá em Mateus capítulo 11, dos versículos de 20 a 24. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, veja, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Por causa da incredulidade deles. Porque depois desses milagres, eles continuavam sendo incrédulos para com as obras de Deus. Por isso que Jesus denunciou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e você, Cafarnaum, você pensa que você vai subir? Não, você vai descer. Ele diz, haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para você. Você tem ideia do que significa isso? Os irmãos conseguem compreender a contundência das palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo? Não foi um discurso vazio, não era brincadeira aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. A afirmação de Jesus precisa fazer com que as pessoas tremam, irmãos, e tremam nas bases. Se assim não fosse, irmãos, existe alguma coisa muito errada com nós, com a gente. Com nós errada, conosco. Haveria uma coisa muito errada conosco se a gente ouvisse isso e não tremesse. Jesus disse que haveria menor rigor para um sodomita. Eu acho que você sabe o que um sodomita fazia. O que um sodomita fazer. E Jesus está dizendo que o que se praticava lá, ou seja, a prática dos sodomitas, não era pior do que a obstinação da incredulidade. Entende, irmãos? A gravidade da afirmação, a contundência da afirmação de Jesus Cristo. Então Deus abomina aquele que é incrédulo, aquele que é indiferente, aquele do tanto faz. Sabe como que é, irmãos? Aquele do, faz. Deus detesta o morno, aquele que não é nem lá nem cá, aquele que não é nem frio nem quente. Eles saíram dos limites daquela cidade, Betsaida, porque muito provavelmente aquele homem estava sofrendo com as influências ruins daquele lugar, onde a obstinação e a incredulidade impediam os olhos e os corações de crerem no Senhor Jesus Cristo, e crerem nos milagres e crerem nas mensagens do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus quer que nos afastemos de ambientes hostis, de ambientes
que são perigosos, que são danosos para a nossa vida cristã. Jesus quer que a gente se afaste desses ambientes que possam causar danos à nossa vida espiritual. Entende, irmãos? Percebem que Deus abomina a incredulidade do seu povo? E além de ser abominação, a incredulidade é uma praga. A incredulidade é um mal, é uma doença altamente contagiosa. Quando um crente, mais incrédulo do que crente, se aproxima de pessoas, ele começa a influenciar negativamente os outros com o seu medo, ele começa a influenciar negativamente outros com sua falta de fé, com a sua falta de certeza e falta de convicção nas coisas sobrenaturais, e logo começa a perder a fé também, contagiados negativamente com essa incredulidade. Eu não sei se você já leu a história de Gideão, se você conhece a história de Gideão. Na história de Gideão, sobre a vitória de Gideão sobre os amalequitas, lá no livro de Juízes, se você não leu, então leia Juízes e veja lá a história de Gideão. Você irá perceber que mais de 2/3 do exército de Gideão foi dispensado da batalha porque estava com medo. 2/3. Porque faltava-lhes a fé para crer naquilo que Deus havia prometido para Gideão. O Senhor havia dito a Gideão: tem gente demais aí, a vasta maioria está tremendo de medo porque não tem fé. Aí o Senhor diz: mande eles embora, mande-os embora, mande-os para casa, mande-os voltar. Sabem por quê, irmãos? Porque a incredulidade, ela contamina o ambiente. Quando Israel, depois de passar alguns dias no deserto, estava para entrar e tomar posse da terra prometida, Moisés enviou uma missão de reconhecimento lá na terra, para reconhecimento da terra de Canaã. Lá em Números 13, é um texto bastante, é uma história bastante conhecida, mas se você não conhece, leia lá Números 13. E de todos os que foram enviados para olhar a terra e fazer um relatório, somente Josué e Calebe creram que Israel iria ser bem sucedido na tomada daquela terra. O restante, incrédulos, deram um relatório totalmente desfavorável, um relatório pessimista, um relatório incrédulo. Eles duvidaram, não creram na promessa de Deus e contaminaram todo o povo com a sua. Eles disseram: nós vamos ser devorados por essa terra, nós somos como gafanhotos perto deles. Eles espalharam, amados, unidade entre o povo. E creio que a maioria de nós já sabe como termina essa história. Se você não sabe, leia lá que você vai entender. Porque daquela geração somente Josué e Calebe de fato entraram na terra prometida. Eles passaram, amados, 40 anos vagando no deserto por causa da incredulidade de 10 homens, que contaminou uma nação inteira. Veja, 10 homens contaminou uma nação inteira. E por causa disso, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. 12 dias foram enviados. Josué e Caleb: nós vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos tomar essa terra, porque é. E os outros 10 falaram: não, nós vamos morrer todo mundo. Nós vamos ser exterminados. Nós somos como gafanhotinhos. Isso contaminou uma nação inteira, irmãos. 10 homens contaminaram uma nação inteira. Como isso se traduz em nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia? Muitas vezes, amados, em muitas situações, nós nos deparamos com um cenário onde estamos de fé, onde estamos cheios de esperança com relação a alguma coisa, com relação ao nosso ministério, à nossa igreja, em relação à nossa célula,
mas aí tem sempre aquele irmão, tem sempre aquela irmã que é negativa, aquela pessoa que não crê, que duvida de tudo e que começa a espalhar o relatório negativo. Essa pessoa, literalmente, ela alastra o pânico. Ela toca o terror. Ela começa a contaminar o ambiente com a sua incapacidade de crer, de que nada vai dar certo, não tem como dar certo, não tem mais jeito. E começa a falar, e começa, que nem minha mãe diz assim, coloca gosto ruim, coloca gosto ruim nas coisas. Começa a falar, não, está tudo errado, não dá certo. Já tentou uma vez, não vai tentar de novo porque não vai dar certo. É isso, é aquilo. Ela começa a espalhar ali o relatório negativo. Ela tem uma memória curta, ela sofre de um mal de Alzheimer espiritual e não se recorda dos milagres, e não se recorda das maravilhas que Deus já fez e ela presenciou, ou se ela lembra, mas é totalmente indiferente aos feitos de Deus. E você pode estar cheio de planos para a sua vida, você pode estar cheio de planos para o ministério, pode estar cheio de planos para a sua igreja, você pode estar cheio de planos para a sua célula, pode estar com relação à multiplicação, por exemplo, da sua célula, mesmo que as vidas não tenham chegado ainda, mesmo que hajam poucas pessoas ainda, mesmo que você ainda não tenha levantado lá um líder de treinamento, né? Você crê que tudo será possível por quanto você tem fé, amém? Mas o irmão incrédulo começa a contaminar a sua fé com palavras negativas, com palavras que não vai dar. Já foi tentado e já viu o que aconteceu. E quem vai mais para o encontro da célula, que não haverá multiplicação, que está muito difícil, que blá blá blá, e blá blá blá. Começa a tocar o terror e começa a influenciar você negativamente. Chega a hora do encontro na sua célula, e não tem quase ninguém, ela diz, xiii, não falei para você? Disse, né? Eu avisei, né? Eu falei. Aí você começa a desanimar. Aí você logo começa a perder o fogo, começa a perder o poder, começa a perder o entusiasmo, começa a perder a fé, começa a ser contaminado com a incredulidade e vai ficando como ele também incrédulo. A Bíblia recomenda que você se afaste de pessoas assim. Gideão manda, o Senhor fala para Gideão, Gideão, manda esses caras, eles vão perverter tudo, terminar com a frieza, com a incredulidade deles, manda eles embora. Josué e Caleb lutaram para que o relatório dos outros espias não contaminasse o povo, mas o povo foi contaminado pelo relatório daqueles 10 espias. Jesus, antes de curar aquele jovem, pediu para que ele saísse da cidade. Provavelmente ele deve ter falado, aqui tem um povo incrédulo, que não crê no poder de Deus e não se arrepende. Se você quer melhorar a sua vida como um todo, porque certamente Deus também o quer, amém? Então, não deixe com que a incredulidade de outros contamine, contagie a sua fé. Deixe de lado as influências más, as influências ruins, as contaminações externas, que são débeis na fé. Uma pessoa assim, se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa incrédula no tocante ao poder de Deus, se você só vê imperfeições, né? Só vê imperfeição no pastor, só vê imperfeição nos seus líderes, se você acha que nada vai dar certo por causa do líder que você tem, que você é fraco demais, que as coisas estão ruins, que não tem jeito, que não vai dar certo, então pare de ser assim, amém? Pare de ser assim, reaja, comece a crer, comece a acreditar, comece a se entusiasmar com as coisas de Deus,
Reaja, pare de ser assim. Não tem coisa mais irritante do que irmãos, do que irmãs, do que pessoas cristãs negativas, incrédulas, que nunca tem uma palavra de ânimo, que nunca tem uma palavra de fé. Como é irritante falar com essas pessoas. Quando a gente fala alguma coisa, já começa a ver as impossibilidades, já começa a ver os entraves, já começa a ver problemas, mas não consegue olhar além, consegue ter uma fé de que aquilo pode dar certo, que aquilo é do Senhor. Amados, nós temos que ter uma postura diferente. Nós temos que ter uma postura de crer, uma postura de ter fé, amém? Uma postura de ser entusiasta, uma postura de ser pessoas otimistas, que tenham fé, não o contrário, irmãos. Quando alguém falar alguma coisa para você, apresentar algum projeto para você, da sua célula, uma campanha, seja lá o que for, entre com fogo e não comece a desestimular, a falar que vai fracassar, que já tentou, que não sei o quê. Largue dessa vida, meu querido. Quer melhorar a sua vida? Você quer ser um crente melhor? Exercite a sua fé e ponha um fim na sua incredulidade. A palavra de Deus está repleta de passagens que sustentam esta tese, que Deus quer ver fé em nós. Ele quer ver em nós uma fé, como disse o irmão, aqui quando estava aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus disse: não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Amém? Não seja incrédulo, Tomé. Porque você viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Não seja incrédulo, mas crente. Creia, amados, existe um mover de Deus. Amém? Existe um mover de Deus. Quem crê que existe um mover de Deus entre nós? Então não fique de fora, irmãos. Pega carona nesta onda, como eu preguei aqui na semana passada. Pegue carona nesta onda do Espírito. Se afaste das pessoas que te levam para longe de Deus. Esteja próximo de pessoas que te aproximam de Deus. Esteja se afastando. Se não for para influenciar a vida dela, então se afaste, porque isso contamina. O salmista diz: os olhos para os montes, de onde socorro? E aí ele completa: o meu socorro vem que fez os céus e a terra. Se você é crente, dá uma salva de palmas para o Senhor. E a segunda lição que aqui nesse texto, de persistência, de perseverança. Amém? Nós precisamos de persistência e de perseverança. Primeiro, devemos nos afastar da incredulidade. Em segundo, precisamos ter persistência, sermos perseverantes. No texto que lemos, Jesus cura o cego de Betsaida em duas etapas. Foi instantânea no primeiro momento. Jesus não curou 100% no primeiro momento, como está no texto. E no primeiro momento, aquele cego passou a ver, mas via via de um modo embaçado, como que através de ele não via com exatidão de detalhes, ele não via com exatidão de pormenores, a sua visão não era clara, ele tinha uma visão distorcida. Quando eu enxergo muito mal, eu tenho miopia e tenho astigmatismo, que me faz ver tudo desfocado, me faz ver tudo embaçado. Eu tenho também presbiopia, que é a dificuldade de chegar de perto. Então eu tenho tudo isso, né? Óculos multifocal, para longe e para perto. Quando eu tiro o óculos, só vejo isso. É como árvores andando. Não, nem tanto, né? Nem tanto. Com certeza a visão daquele homem era muitas vezes pior do que a sem óculos. E o que essa questão da cura parcial daquele homem nos faz entender?
que precisamos ter uma consciência de persistir e não desistir, de não jogar tudo para o alto quando da primeira vez não acontecer do jeito que a gente quer. Muitos cristãos, apesar de terem ouvido o Evangelho de Cristo, apesar de que Jesus os ama, de terem percebido que pecadores eles eram e de terem compreendido que era necessário se arrepender, crer e ser batizado, eles não têm, todavia, a percepção clara e nítida do real significado, do propósito de Deus para a vida deles. Precisamos ter uma consciência de que o que Deus está fazendo em nós, Ele está fazendo através do processo. E os processos podem ser curtos, podem ser longos. Às vezes são mais rápidos, às vezes são mais demorados. Precisamos ter consciência de que o processo que Deus está fazendo pode não surtir um efeito imediato, melhoras poderão não ser instantâneas, gradativas, paulatinas, né? Pouco a pouco, mas tem processo, e que você está sendo preparado, que você está sendo forjado na vida cristã neste processo. Isso posto, amados, devemos entender que quando vem a adversidade, que quando vem o dia mau, e inevitavelmente os dias maus vão chegar para todos nós, nós devemos ter esta consciência de que precisamos persistir e não abandonar tudo e não jogar tudo para o alto. Agora, como você consegue isso? Você consegue permanecer firme e fiel quando nada vai bem, quando parece que o mundo está desmoronando e você está só, que você foi abandonado. Como isso acontece? Você só consegue isso quando você está em intenso, íntimo e constante com o Senhor Deus. Precisamos entender que a ação de Deus em nós se faz de maneira gradual, dia a dia, irmãos, passo a passo. Então você precisa de Deus nesse processo de busca pessoal e constante, para que todas as coisas de Deus sejam perfeitamente claras em sua mente. Amém? Precisa disso, é um processo, e você precisa se submeter a esse processo de Deus. Mas durante esse processo, não jogue tudo para o alto. Quando uma coisa não der certo, não desista, como fazem muitas pessoas. Quando deu a primeira coisa errada, quando ele deu de frente com a primeira porta fechada, ele já desanimou, desistiu. Não seja assim, você precisa entender o processo de Deus na sua vida. Sabe, amados, como um discípulo conhece a Cristo? Ele conhece e vai conhecendo aos poucos. A fé do discípulo cresce aos poucos. Os olhos espirituais se abrem aos poucos. E o seguir a Cristo também se dá aos poucos. Isso é perfeitamente compreensível para nós que somos seres humanos. Não é de uma hora para outra, não é num passe ali mágica, como as pessoas dizem, não é num estralar dos dedos. É um processo que às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho, mas é um processo. E esse crescimento se dá em meio às dúvidas, acreditam nisso? Esse processo se dá, muitas vezes, e quase que invariavelmente, ele se dá através e por meio das dúvidas. E você pode me dizer assim: pastor, eu tenho uma dúvida com relação a esse negócio de Jesus. Em relação à igreja, ou em relação à Bíblia, ou em relação a essas coisas. Senhor, pastor, eu tenho uma dúvida. E eu vou te dizer assim: você é feliz. Porque você só tem uma, eu tenho várias. Eu tenho muitas. Eu tenho várias dúvidas, mas eu tenho uma única certeza. Essa única certeza é capaz de suplantar todas as dúvidas que eu tenho. É que Jesus é meu Senhor todos os dias. Ele é o meu Senhor, Ele caminha comigo todos os dias. Aplauda o Senhor.
Eu tenho dúvidas, mas Jesus vai me esclarecer, o Senhor vai me esclarecer quando estivermos lá nos céus, na vida eterna com Ele, desfrutando da presença dEle. Tenho tantas dúvidas para tirar. Senhor, por que era assim e não assado? Por que isso, por que aquilo? Mas a maior certeza que tenho é que Jesus está comigo e Ele caminha comigo todos os dias. Então, meus irmãos, quando vierem as dificuldades, quando vierem os percalços, as aflições, as perseguições, quando vierem as angústias, e pode ser que essa experiência atual, né, na sua experiência atual, então persista, irmãos, não desista em nome de Deus. Persista, não desista. Dificuldades, pressões e pode nos levar a desistir. Uma das coisas mais comuns de acontecer é o desânimo. O problema maior não é quando o desânimo chega, não é quando ele bate à nossa porta. Nós somos humanos e somos sujeitos ao desânimo. Eu e você, todos nós como seres humanos somos sujeitos a isso, somos sujeitos ao desânimo. O problema é como nós vamos reagir ao desânimo. A vida é um enorme e constante desafio. Mas se Deus nos deu algo, se Deus nos deu algum propósito, precisamos persistir para superar as dificuldades. Amém? Você pode persistir para superar isso. É bem provável que o de nós é comparável ao cego na primeira fase da cura. Então, o que nós vamos fazer diante disso? A maioria de nós, em determinado momento, se pergunta se não deveria desistir. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Eu vou desistir, eu vou entregar ali os pontos, eu não aguento mais. Mas é nesse exato momento, quando esses pensamentos atingem, quando eles pairam sobre as densas nuvens escuras, é nesse exato momento que devemos lutar, é nesse exato momento que nós devemos persistir, não devemos esmorecer, não devemos fraquejar, não devemos desistir. Temos que ser determinados, amados, para as coisas de Deus, assim como nós somos determinados para as outras coisas que muitas vezes nem são. São nossas, são humanas. Não é exatamente assim que acontece nas nossas vidas? Veja, faça aí uma reflexão. Não é exatamente assim que acontece na sua vida? Quando queremos alguma coisa, não ficamos determinados em consegui-la. Nos determinamos. Fazemos sacrifícios. Fazemos coisas que normalmente não fazemos porque nós estamos determinados em alcançar alguma coisa, em adquirir alguma coisa, em alcançar. Quando queremos isso, alguma coisa, nós ficamos determinados. Por que as coisas de Deus, amados, têm diferentes? Eu pergunto. Porque a gente quer ter um carro, a gente se determina para ter um carro, uma casa, uma profissão, etc, etc, fazer uma viagem para o exterior, sei lá, tantas coisas, a gente se determina para isso. Porque as coisas de Deus devem ser diferentes. Por que a gente não se determina para conseguir as coisas de Deus? Não existe obstáculo, amados, para quem é determinado. Amém? Não existe obstáculo. Se você fazer a obra de Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir. E se formos determinados e persistirmos, enfrentar o desencorajamento, o desânimo, as forças contrárias a tudo aquilo que Deus tem para nós, não iremos desistir, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que as coisas conspirem contra nós, mesmo que tudo parece conspirar contra nós, nós seremos determinados, não desencorajaremos, não desanimaremos, persistiremos, determinamos isso. Como aquele cego, creio que toda a obra de Cristo é completa. É mais
né? E mais do que isso, só a perfeição satisfaz a Cristo. Ele não curou totalmente da primeira vez, então vamos para a segunda. A coisa não foi satisfatória na primeira vez, então vamos aperfeiçoar na segunda. Amado, creia que aquele que começou a boa obra na sua vida, haverá de completá-la também, amém? Aquele que começou a boa obra na sua vida, eu tenho certeza que ele vai completar. Agora você não pode desistir. Você não pode desistir. É imprescindível saber que a vida cristã é feita de estágios sucessivos, onde Deus trabalha em nós de uma maneira gradativa. Você quer algumas razões para não desistir, para continuar a persistir? Você deve persistir, porque permanecer no caminho de Deus é permanecer no caminho da vida. Simples assim, irmãos. Permanecer no caminho de Deus é permanecer no caminho da vida. Simples assim. É ilusão achar que o caminho serve. É ilusão achar que qualquer caminho nos conduz a Deus. Se você diz, se aqui não está dando certo, então eu vou tentar uma outra coisa, porque tanto faz, se não dá certo desse jeito, eu vou tentar, sei lá, de outra maneira. Então, essa pessoa não persiste nos caminhos do Senhor, antes mesmo que Ele trabalhe na vida dela e transforme ela e melhore a sua vida. Eu conheço muita gente que pensou assim, que se afastou da presença de Deus, achou que a igreja era um balcão de negócios, né, onde há trocas, onde há barganhas. Se minha vida não melhorou instantaneamente, eu vou procurar um outro caminho. Eu já vi pessoas falando isso. Vieram para a igreja e depois, minha vida continua a mesma coisa financeiramente. Eu não prosperei, então eu não vou mais continuar, não. Eu vou por outro caminho. É triste quando a gente ouve coisas assim. Persistir na presença de Cristo é persistir no caminho da bênção. Amém, irmãos? Você quer persistir no caminho da bênção, então persista na presença de Cristo. E não confunda bênção com prazer. Aquela frase assim, se não é prazeroso, não é bênção, é um pensamento equivocado. Os prazeres carnais, de regra, nos afastam de Deus. Ser abençoado equivale a fazer a vontade de Deus. Se você quer ser abençoado, irmão, então faça a vontade de Deus, amém? Faça a vontade de Deus, você vai ser abençoado. Persistir nos caminhos de Deus, persistir na proteção divina, numa vida de total satisfação. Estou satisfeito com Cristo, amém? Eu estou satisfeito na presença do Senhor Jesus. É persistir numa vida, ou seja, de entregar todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Persistir, amados, é lutar, é insistir, é perseverar, ser determinado até alcançar a vitória. Deus quer que você seja um vitorioso, amém? Isso. Deus quer que você seja um vitorioso que não se entrega, um vitorioso que não se abate, um vitorioso que não entrega os pontos, que persiste mesmo em meio às dificuldades. Então, irmãos, o casamento está difícil? Tá. Vai desistir facilmente? Não, persista. Procure ajuda. Muitas vezes eu tenho atendido casais que só vêm procurar socorro quando acabou tudo. O casamento está difícil? Eu entendo que muitas vezes o casamento pode ser difícil. Mas não desista facilmente, amém? Persista. A situação financeira está difícil? A vida sentimental não é aquela que você esperava? A enfermidade chegou? O desemprego,
sua porta, está tudo difícil, nada acontece do jeito que você quer. Então, você começa a achar que nada valeu a pena e que é melhor desistir. Essa é a ideia humana, pecadora, decaída, que vem muitas vezes na nossa mente. É melhor desistir, né? Eu vou desistir de tudo, eu não quero batalhar, né? Eu não quero persistir, não. Dá muito trabalho. Lembre-se, Jesus está trabalhando na sua vida dia e noite, irmãos. Dia e noite. Você crê? É um trabalhar silencioso, mas que está te conduzindo dia após dia a um aperfeiçoamento. Eu creio nisso. Nós somos aperfeiçoados. Jesus está trabalhando nisso. Jesus perguntou àquele cego: você está vendo alguma coisa? Ele começou a ver, mas uma visão turva, embaçada. Então ele poderia dizer: que droga, não é como eu imaginava. Não é como eu imaginava ser. Eu pensei que eu veria nitidamente. E ele poderia ter desistido sem persistir. Ele disse: estou vendo, mas não perfeitamente. Tinha em seu coração que a cura seria completa. E Deus começou uma grande obra na sua vida. Se Deus começou, eu tenho certeza que vai completar. Assim como completou na cura daquele cego. Por quê? Homens como se fossem andando, homens como fossem árvores andando, ou você vê tudo nitidamente? Se sua resposta for que você vê homens como árvores, em outras palavras, você ainda não tem uma compreensão clara do Evangelho de Jesus, das coisas de Deus, você não tem ainda uma compreensão clara, nítida, do ser igreja, mas eu digo para você nesta manhã: não desista das coisas de Deus, amém, irmãos? Persista. Deu errado uma vez, não tem problema, tenta a segunda. Não foi satisfatório, tenta de novo. É um processo na sua vida, é um processo na minha vida. Nós vivemos desses processos de Deus, de aperfeiçoamento de Deus. Se não está dando a primeira vez, creia que Deus vai melhorar, vai aperfeiçoar na segunda. Não desista das coisas do Senhor. Persista. Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Deus vai continuar lapidando o teu ser até que você vá se tornando melhor a cada dia. Amém, irmãos? Nós precisamos melhorar a cada dia. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou precisar ser melhor do que eu fui hoje, porque é isso que nós fazer como cristãos, aperfeiçoar a nossa vida, melhorar de vida, cada dia mais. Eu tenho que me tornar um cristão melhor, um pastor melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um membro de igreja melhor, um oficial melhor, um líder melhor. Eu preciso estar melhorando cada dia, irmãos, corrigindo os problemas, corrigindo os fracassos, corrigindo as coisas que são erradas, que dão erradas mesmo. Nós somos humanos e erramos, e pisamos na bola muitas vezes, e não tem direito como a gente quer, às vezes influências externas, às vezes influências de outras pessoas, às vezes as pessoas atrapalham a gente, mas não desista, persista neste processo que Deus tem para a sua vida. Deus vai continuar lapidando você, para você se tornar melhor, é que você vá compreendendo melhor a Cristo, que é aquele que é o teu Senhor, aquele que é o teu Salvador, aquele que dirige a sua vida, aquele que te ensina, aquele que te guarda, aquele que fala ao seu coração, aquele que te dirige pelos caminhos que você deve andar. Então não desista. No entanto, amados, fique em contato constante com Deus. Mantenha uma viva e íntima comunhão com o Senhor. E eu tenho certeza de que com o tempo, você vai não só uma pessoa melhor, você vai se tornar um discípulo melhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que os irmãos do Ministério do Louvor viessem aqui para a gente cantar uma última música. E nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe para que a gente seja melhor
melhor na nossa vida. Que eu possa ser um melhor patrão, ou que eu seja um melhor empregado, que eu seja um melhor aluno, que eu seja um melhor professor, que eu seja um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor vizinho, que eu seja um melhor líder, que eu seja um melhor pastor, que eu seja um melhor oficial, que eu seja um melhor membro, que eu seja o melhor em tudo, que eu seja melhor na sociedade, que eu seja um cidadão melhor, que eu seja um crente melhor, que eu seja um melhor, que eu seja melhor do que eu era ontem, porque hoje eu aperfeiçoei neste processo que Deus tem para a vida. Ontem eu sou melhor que hoje e amanhã eu vou ser melhor que hoje. Porque Deus está interessado, não é só você, mas Deus está interessado que você se torne uma pessoa melhor. Saia daqui hoje com essa convicção de que não só você, mas Deus, Ele espera que você seja uma pessoa melhor, um crente melhor, um cristão melhor, um membro de igreja melhor, um cidadão melhor, um cidadão do céu que está aqui na terra melhor. Que você seja uma versão melhor de si mesmo, que você atualize a sua vida, que você cresça, que você seja melhor em tudo na sua vida cristã. Uma pessoa que ora mais, uma pessoa que lê, que melhora a sua oração, que melhora no seu compromisso, que melhora na sua Deus, que melhore no amor, que melhore no... Olha assim, eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero ser melhor. Me ajuda a ser melhor, Senhor, em todas as áreas da minha vida.